Salmo número 32. Bem-aventurado, que significa mais do que feliz, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus ossos, ou melhor, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu preservas a minha alma na tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Glória a Deus. Salmo 32 nos fala sobre a alegria de ser perdoado. A alegria de ser perdoado. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. E é interessante porque há homens na Bíblia que cometeram menos erros do que Davi. Se você olhar para a vida de José no Egito, de Daniel, você vai perceber em outros que não há nenhum tipo de pecado grave como Davi cometeu. Não apenas no sentido do adultério, que é gravíssimo, que atinge a moral de toda a sua família, que envergonha o nome do Senhor, mas também o assassinato. Davi, ele facilitou, planejou para que o marido de Betseba fosse assassinado, Urias, um homem que era fiel a ele. Davi pecou também no orgulho, contando, fazendo censo, sem que Deus mandasse, do povo de Israel. Mas Davi foi chamado, o único chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê, amados? Por muitas razões. Davi amava o Senhor. Davi amava a presença de Deus. Salmo 27, ele fala sobre: uma coisa eu peço ao Senhor e sempre buscarei, que eu possa estar na presença de Deus, conhecer a Deus. Davi amava a glória de Deus. Davi buscava a presença de Deus, mesmo com pecados, com falhas, como um ser humano, como todos nós. Davi amava o Senhor, buscava o Senhor. E há algo que Davi conheceu que nós precisamos conhecer: a graça de Deus para perdoar pecados. O poder de Deus, o amor de Deus. Davi conheceu que Deus nos ama mesmo quando nós pecamos. Isso faz toda a diferença no nosso coração. Porque quando pecamos, ou quando estamos espiritualmente frios ou mornos, a sensação que temos é que Deus nos ama menos. Nós achamos que quando nós estamos vivendo aquele momento espiritualmente bom, e estamos sentindo a presença de Deus, Deus nos ama, porque nós estamos sentindo. Amado, Deus te ama quando você não está sentindo nada, quando você não está conseguindo nem crer plenamente na sua palavra, e quando você peca, acabou de pecar, o amor de Deus por você é o mesmo em todo o tempo. Ele nos ama não pelo que somos, Ele nos ama porque Ele é amor, é a essência de Deus. Davi conheceu esse Deus que nos ama e nos perdoa
porque Ele quer comunhão conosco. Deus quer comunhão com você. Deus tem saudades de estar perto de você estar perto dEle. E Ele está todos os dias nos chamando para a presença dEle, disposto a nos perdoar. O perdão de Deus é uma manifestação do seu amor intenso e constante por nós. Todos os dias, quando nós acordamos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovaram. Ele está disposto nesse dia de domingo a trazer você para mais perto dele, independente da maneira que você se encontra, seja espiritualmente ou emocionalmente. Ele nos ama e Ele nos perdoa, porque Ele é amor. E quando nós entendemos o amor que perdoa de Deus, Deus vai derramar uma alegria especial no nosso coração. Salmo 32, se você estiver atento ao texto bíblico, se alimentando da palavra nessa manhã, ele começa dizendo: bem-aventurado. Quando você lê essa palavra da Bíblia, lembre-se, Deus está dizendo muito mais do que feliz. Uma alegria especial virá sobre estes. Nós experimentamos essa alegria de Deus. E aqui eu quero destacar pelo menos 5 alegrias que nós temos na presença deste Deus que nos ama. Primeiro, a alegria de ser perdoado. Amado, como é maravilhoso quando cometemos um erro, um pecado, pelo menos quando reconhecemos, porque alguns não conseguem reconhecer o pecado, porque não querem, mentem para si mesmos. Mas quando nós abrimos o coração e o Espírito Santo nos convence de pecado, a sensação inicial é de desistência, de desânimo, de vergonha, e às vezes de remorso, porque erramos. Mas a graça de Deus vem e nos traz a possibilidade que Deus nos perdoa, nos traz a fé que Deus nos perdoa, nos traz o entendimento que o Deus que é amor, que é santo e é digno, Ele é o Deus amoroso e perdoador. E o perdão de Deus restaura a alegria no nosso coração. Saber que você foi perdoado, que o seu pecado Jesus levou na cruz do Calvário. O perdão nos dá, renova a nossa alegria de estar com Ele, de estar diante dEle. Em segundo lugar, além da alegria de ser perdoado, o Salmo 32 nos mostra a alegria que o perdão de Deus traz de Deus nos considerar justos. A alegria de ser considerado por Deus justos. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um homem sequer que possa dizer: olha, eu não peco. Mas a mesma Bíblia diz que quando nós confiamos não em nós mesmos, mas confiamos no sangue de Jesus, na graça de Deus, o Senhor nos perdoa e nos considera a partir disso justos. Olhe na sua Bíblia o Salmo 32, versículo número 2: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Que Davi está dizendo, e Davi mesmo sem conhecer a Jesus como nós conhecemos ainda, mas Davi já via o Messias profeticamente. Ele está dizendo: quando Deus me perdoa, Deus não fica me tratando agora com menos amor, ou me lembrando o meu erro, como os homens fazem isso com a gente, lembram os nossos pecados. Deus, quando nos perdoa, Ele nos considera a partir daí justos, como se nunca tivéssemos pecado. O perdão de Deus é absoluto e perfeito. A Bíblia diz em Romanos que Jesus, Ele é o justo e o justificador daqueles que pela fé nele recebem o Evangelho. Ele nos purifica e nos torna justos, inculpáveis diante do Pai, por causa do sangue. Deus, quando olha para mim e para você, quando nós confessamos o nosso pecado e cremos que Jesus morreu em nosso lugar, Deus olha para nós e vê Jesus em nós. Ele nos trata como filhos plenamente perdoados e restaurados. Isso deve alegrar o nosso coração. Por isso Jesus falou para os discípulos: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Deus não te trata como um pecador lutando para ser santo. Deus te trata como um santo lutando contra o pecado.
Você e eu somos santos diante do Senhor, separados pelo sangue de Jesus. Os homens vão continuar nos acusando? Os homens vão continuar lembrando o nosso passado? E o diabo, ele é acusador. Muitas vezes ele vai lançar na nossa mente para roubar a nossa alegria. Mas Davi está dizendo, e ele conheceu o coração de Deus, por isso ele é chamado segundo o coração de Deus. O Deus santo e glorioso, ele me perdoou, isso me alegra, e ele me considera justo por causa da graça dele, por causa da misericórdia dele. Terceiro lugar, Salmo 32 nos mostra que o perdão de Deus, essa alegria de Deus também vem através da alegria de ser liberto da culpa. Versículo 2, Davi diz: bem-aventurado é o homem que o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. E algumas versões, como a gente leu, engano. Quando Deus não apenas nos perdoa, Deus vai nos libertar da culpa, daquela sensação de às vezes entender até que Deus me perdoou, mas às vezes nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos, e isso impede a gente de se levantar, de mudar de vida, de ser transformado, porque às vezes a gente até entende, Deus me perdoou, mas eu mereço hoje viver essa vida assim. Eu não mereço servir a Deus, eu não mereço ser um homem e uma mulher de Deus novamente, eu não mereço fazer nada para Jesus, eu vou ficar apenas com o perdão dele e me contentar de ter uma vida medíocre. É mentira do diabo. O Deus que nós servimos, ele perdoa, ele nos torna justos e ele remove a culpa. Ele diz a você: vá e não peques mais. Jesus falou para aquela mulher: nem eu te condeno. O perdão de Deus é absoluto, amado. Não aceite condenação e acusação. O Senhor não te condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão de Deus é absoluto. Uma das maneiras do diabo manter as pessoas presas ao pecado é convencendo-as que o erro delas não será jamais perdoado ou esquecido por Deus. E aí nós entendemos, já que eu pequei e errei, vou continuar assim, porque eu não nasci para ser crente. Eu ouço isso de algumas pessoas. Às vezes porque ela é muito tentada, ela diz: eu sou tão tentado que eu não nasci para ser crente. Não, querido, você não nasceu para ser do mundo, por isso você está incomodado com a tentação. Você nasceu para ser de Jesus. Você nasceu para a glória de Deus. Deus te criou e formou para a glória dele. Viva com toda a sua força, com todas as possibilidades, e diante de todas as circunstâncias adversas, viva o máximo para a glória de Deus, porque ele perdoa e remove o pecado. Lógico que ele remove o pecado, e não é uma graça barata. Davi diz no versículo 3 que ele confessou. Ele falou: enquanto eu calei, meu corpo adoeceu, porque a culpa adoece. Davi diz no versículo 3: quanto eu me calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, e meus constantes gemidos eram todos os dias, e eu sentia como a mão de Deus pesando sobre mim. Amado, o que ele está dizendo? O vigor dele se secou como no calor do verão. É que a culpa faz isso com a gente. A culpa rouba a nossa força, a culpa rouba a nossa energia, nossa alegria. A culpa adoece o nosso corpo. Há pessoas que estão doentes e tomando remédio, mas é a culpa porque você não confessou o pecado. Davi sabia o que era isso, porque Davi, quando pecou, ele tentou de todas as maneiras encobrir o pecado dele. Ele tentou disfarçar, ele casou com a mulher com quem ele adulterou, ele tentou disfarçar, mas Deus vê todas as coisas. E o amor de Deus enviou um profeta até Davi, Natã, para contar a ele uma história. Contou a história sobre um homem que roubou uma ovelha do vizinho, e o homem tinha muitos no seu rebanho, muitas ovelhas. E aí Davi falou: tem que matar esse homem não é digno de estar vivo. E Natã olhou para ele e falou: este homem é você. Acredite, irmão, todos nós precisamos de um encontro com o espelho de Deus. O espelho de Deus para mostrar os nossos pecados. E Davi, como rei, poderia ter matado Natã, poderia ter mentido, poderia ter feito tantas coisas. Ele falou: eu pequei contra Deus. Ele assumiu o pecado. E Natã olhou para ele e falou: já que você confessou, você não vai morrer. Ou seja, se ele não pecasse, ele morreria. Ou melhor, se ele não confessasse,
ele morreria. Já que você confessou, o Senhor está te perdoando. E ele fica curado da culpa. Nós precisamos ser libertos da culpa. Você sabe o que pode estar aprisionando a tua vida espiritual? A culpa. A culpa de não estar conseguindo ser maduro espiritualmente como você sabe que Deus espera de você. A culpa de não estar conseguindo superar algumas dificuldades que você está enfrentando como um servo de Deus. A culpa de não estar conseguindo corresponder à expectativa das pessoas. A culpa vai adoecendo o nosso coração. Mas Davi no Salmo 32 nos fala da alegria de conhecer um Deus que ama, perdoa e nos livra da culpa. E culpa se vence com confissão de pecados. Confessar a Deus, dê o nome ao seu pecado, fale para Deus como você está reconhecendo os pecados do teu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar: Deus, o meu coração está imundo, podre, o meu coração está imaturo, o meu coração está carnal, o meu coração está cheio de inveja, de ciúme, meu coração está assim, Jesus. Quando nós confessamos ao Senhor, Ele nos liberta do pecado, da culpa, Ele nos perdoa e Ele nos liberta do domínio do pecado. Alguns pecados precisamos confessar a alguém maduro para orar por nós e para que Satanás não tenha aquela legalidade de nos acusar por pecados que nós ocultamos e ninguém imaginaria, mas o Senhor sabe. E quando a gente confessa para alguém, Tiago capítulo 5 diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, não para ser perdoado, porque o perdão é Deus que dá e é confessar a Ele. Mas em Tiago 5 diz: confesse uns aos outros para serem curados, e orai uns pelos outros. Nós confessamos e recebemos oração. Precisamos de tempos em tempos fazer isso. Em quarto lugar, o Salmo 32 nos mostra a alegria da restauração após a nossa confissão diante de Deus. Deus não apenas perdoa e te liberta da culpa, Deus restaura aquilo que o pecado roubou da gente. O texto do Salmo 32, versículo 6, diz: sendo assim, todo que é piedoso fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando nós confessamos a Deus, recebemos o perdão de Deus, Deus restaura a nossa vida de oração. Nós começamos a orar novamente, porque ninguém em sã consciência vive no pecado e consegue ter uma vida de oração profunda. O pecado nos traz essa vergonha de Deus, limita as nossas palavras com Deus, a não ser se eu e você nos tornarmos um hipócrita, que vive de maneira plena no pecado, de maneira intensa no pecado, e continua orando, aí nós nos tornamos os fariseus, cheios de hipocrisia. Quando nós confessamos o pecado e experimentamos o perdão de Deus, a nossa oração, comunhão de oração, volta a fluir profundamente, não baseado em méritos, mas baseado na graça do sangue de Jesus sobre nós. E Deus não restaura apenas a oração, Deus restaura o louvor. Quando eu sou perdoado, Deus coloca louvor nos meus lábios e no meu coração. Olha o versículo 7 do Salmo 32. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Quem experimenta a paternidade de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, vai transbordar de louvor, de cântico. E não é um louvor sem propósito, sem ser específico. Cantos de livramento. Você vai louvar a Deus porque Ele trouxe livramento na tua vida. Você vai louvar a Deus porque Ele te perdoou. Você vai louvar a Deus porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a tua vida. Você vai louvar a Deus pela graça dEle sobre a tua vida. E quando Deus restaura isso, Deus restaura também a sua comunhão com as pessoas. Porque a mesma graça que você recebe, você quer que as outras pessoas recebam. Você dá a outras pessoas. A mesma misericórdia que te alcançou, você estende para outros. Quando nós somos muito intensos em julgar os outros, é porque nós não estamos reconhecendo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus nos faz também louvar a Deus e ter comunhão e nos alegrar diante dele. E em último lugar, o perdão de Deus restaura também a alegria
de ser guiado pelo Senhor, a alegria de receber entendimento de Deus. Versículo 8 em diante, Davi diz agora o que Deus estava falando para ele. Davi começa a profetizar, versículo 8, é o Senhor falando através de Davi. Olhe na sua Bíblia, se é que a Bíblia realmente para você é importante nesse momento, ler a palavra, né? Se é, abre a sua Bíblia e acompanhe. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabreços, do contrário não obedecem. Profeticamente o Senhor está falando com Davi. Davi, quando você confessa o seu pecado e recebe perdão, eu posso te dirigir, eu posso te guiar, você vai ter entendimento de novo, porque o pecado, irmãos, uma das primeiras coisas que o pecado faz com a gente, é tirar o nosso entendimento, é tirar o nosso discernimento espiritual. Por isso, se você não está conseguindo se levantar espiritualmente, pare para ouvir outras pessoas e questione o que está na sua mente e no teu coração, porque o pecado nos auto-engana. Nós começamos a justificar, errar. Deus está dizendo, eu agora vou te instruir, eu vou te dirigir. Não seja como a mula ou como o cavalo, que precisa de freio. Deus vai dar entendimento. O perdão de Deus restaura também a sensibilidade à direção de Deus, o ouvir a Deus, reconhecer Deus. Permanecer no pecado é estar debaixo do engano do nosso próprio coração. Versículo 9, que nós já lemos. E no versículo 10, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas quem confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Viver no pecado é você sofrer. O pecado rouba parte da herança nossa em Deus. O pecado, ele mancha a nossa vida. O perdão de Deus é absoluto, mas há consequências de pecados que muitas vezes nós vamos ter que carregar para muito tempo e para a vida toda. Davi, Deus perdoou, mas o filho que nasceu daquele adultério morreu. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, crer no seu perdão e receber essa alegria de ter novamente entendimento, direção, sabedoria que vem de Deus quando o nosso coração é restaurado. Senhor, nos abençoe nessa manhã. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado porque o teu perdão está à nossa disposição todos os dias. Obrigado, Pai, porque o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas, para nos dar acesso à sala do trono todos os dias. E nessa manhã nós queremos te agradecer pelo perdão que temos em Jesus, e queremos confessar ao Senhor, precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia, que nesta manhã o Senhor nos liberte de toda culpa, de toda acusação, que o Senhor nesta manhã nos aprofunde ainda mais no entendimento da Tua graça e amor, que nos perdoam todos os dias, e que se há alguém entre nós que está vivendo de maneira deliberada no pecado, que o Senhor nesta manhã revele o teu amor de Pai, e nos mostre que o Senhor continua nos amando, mas o Senhor nos chama para nos aproximar de Ti, pelo sangue de Jesus, sermos perdoados, sermos libertos do domínio do pecado, e caminhar, ó Deus, na luz da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua santidade. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.